Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um OneCast, podcast aqui do One Ministério. Hoje muito feliz de estar com um amigo meu aqui que já pude ver crescer no ministério na verdade, aqui na nossa cidade, e também entre os movimentos de Semana de Avivamento, quando a gente começou esse trabalho de Semana de Avivamento, ele ainda estava nas arquibancadas, na verdade, assistindo, participando, e hoje pode estar com a gente aí, cooperando para esse avanço de unidade do Reino de Deus. Estou aqui com o pastor Jefferson, da Igreja Alameda, aqui de Curitiba. Isso. Dá um aí, pastor, pra gente, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o pastor Jefferson, pastorei a Juventude Holy lá na Igreja Batista Alameda, aqui próxima da PIB. Estou aí há quase 4 anos à frente do ministério. Assumi a juventude lá. Nós temos um formato de ministério que engloba desde a juventude até os adolescentes. Então, é como se eu fosse um coordenador, assim, né? O pastor coordenador ali dessas duas faixas etárias. Não, e muito legal, já estive na igreja dele algumas vezes, eles abençoam a gente muito através da Semana de Avivamento também, cedendo espaço em tantos cultos e vigílias, né? E tiveram uma sucessão aí, nesses últimos 4 anos também da juventude, né? Onde o pastor João Brito, né? Que hoje está na Igreja Alameda em Santa Felicidade, que é uma outra igreja hoje em dia, que é uma bênção na nossa cidade também, esse pastor, e transformaram super bem. O ministério pôde continuar crescendo, né? Mesmo tendo uma transição, que é algo difícil, né? Sim, graças a Deus. E foi um milagre, cara. Eu até estava conversando com você. Quando eu assumi o ministério, eu vim aqui, eu lembro... Você foi a primeira pessoa que eu mandei uma mensagem. Quando eu assumi o ministério, bateu aquele frio na barriga, assim, eu pensei, cara, eu preciso conversar com algumas pessoas. Aí eu mandei mensagem para você me chamou, eu vim tomar um café. Sim, eu lembro. E aí... eu falei pra você, o ministério tá assim, né? O que aconteceu? O pastor João, ele plantou uma igreja, né? Ele assumiu uma congregação, que seria dentro do nosso formato ali, uma congregação. E ele, ao longo dos anos, a igreja foi se desenvolvendo até alcançar ali uma estrutura e um tamanho de uma igreja independente. E aí a gente começou um processo de emancipação e o pastor João foi para ficar totalmente, né, exclusivo ali com a igreja em Santa Felicidade. E aí ele transicionou o ministério para mim. Só que isso foi ali em março de 2020. Ou seja, pré mesmo pandemia, né? 2 semanas antes da pandemia. E o que acontece? Ele transicionou saindo de férias. Aí a gente pensou, quando ele voltar, a gente organiza um culto. Vamos fazer um culto de transição, certinho e tal. Na data que era o culto de transição, Fechou foi tudo. o primeiro final de semana com as igrejas fechadas. Então, assim, eu comecei o ministério assumindo um legado já de anos, que eu caminhei com o pastor João muitos anos, que foram 7 anos ali de discipulado, acompanhamento. Fiz todo o seminário ao lado dele, servindo na juventude com ele. Eu era o líder dos adolescentes. E aí ele me emancipa, né? Transiciona o ministério para mim, vai para Santa Felicidade e aí chega a responsabilidade do ministério junto com uma pandemia, né? Então, além da transição, ela sempre ter seus desafios, apesar de ter sido muito natural e sobrenatural, assim, natural em que sentido? Natural porque foi leve pro coração, a gente entendeu os momentos, não foi nada pesado nem forçado, não foi nada arrastado, e também não foi apressado, foi no tempo mesmo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente tinha o desafio... Por quê? Porque com ele foi uma parte da juventude. Especialmente a parte da liderança. Então, foi o pastor Eduardo com ele, foi o pessoal da adoração, foi a maior parte junto com ele, porque era aquele povo que já tinha mais... afinidade de pastoreio com ele mesmo, e não necessariamente com a juventude, mas com o pastor João, porque cresceram ao lado dele, foram levantados e ministrados por ele a vida toda. Então, foram junto com ele para Santa Felicidade e fazia parte do projeto, que não foi nenhuma surpresa, né? É natural que isso aconteça. Só que aí veio esse desafio do gap de liderança e de algumas situações ministeriais e a pandemia. E aí bateu aquele friozinho na barriga e eu lembro de um conselho que você me deu e isso eu levo para minha vida, assim, especialmente para minha vida ministerial. Prepare as vasilhas que Deus multiplica o azeite. Então o que eu fiz? Eu não tinha acesso à maior parte das pessoas, né? A gente pastoreia muito pelo culto, pelos eventos, pelas células e estava tudo fechado. A gente ainda não tinha começado a célula online. E aí o que eu fiz? Na verdade, acho que naquela fase estava todo mundo naquela assim, vai ser daqui rápido. uma semana, daqui um mês a gente volta, né? A promessa era 2 semanas, 3 semanas e voltar. Então tava todo mundo, na verdade, o quê?
vamos descansar um pouco, vamos né, renovar as energias para o resto do ano a gente ir no pique. E não foi assim, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a juntar uma equipe, todos novos, assim, e fui formando uma equipe que fosse me ajudar a pastorear esse povo. E aí a gente focou muito nos voluntários, aqueles que a gente já tinha cadastrado como voluntários dentro da juventude, e pastoreamos esse. Fizemos um trabalho de pastorear aqueles que estavam já engajados, porque os que não estavam engajados no voluntariado, a gente não tinha muito acesso, né? Eu não sabia quem é que estava assistindo o culto. Não dá pra saber, o YouTube não te mostra a cara da pessoa que tá vendo a pregação, que tá acompanhando o tempo de devocional, adoração, enfim. Então, foi um tempo desafiador, mas ao mesmo tempo foi um tempo que a gente conseguiu se fechar com aquela galera que tava firme, tava forte, criar laços, que foi acho que o principal pra gente ter uma amizade bem profunda ali, e depois a gente, quando voltou as coisas, né, a funcionar de forma parcial, semipresencial, ali a gente deu um gás e o ministério daí começou de fato a acontecer. Porque a impressão que eu tinha é que eu não estava ainda à frente do ministério. Então foi só lá para setembro que a gente conseguiu fazer o culto de transição. Eu já estava à frente, o João já estava em Santa Felicidade. Já estava com os desafios dele 6 também. meses já à frente, na verdade. Isso. E o João já estava com um desafio gigantesco também, né? Uma igreja que estruturalmente estava mais despreparada até do que a sede. Então, o desafio dele também era gigantesco lá e ele estava focado naquela parte. E eu ali, na juventude, a gente trabalhando e orando muito para que Deus desse direção. Porque acho que o principal no momento de incerteza é você saber que você está caminhando para a direção certa. E graças a Deus as coisas foram acontecendo de uma forma sobrenatural. Quando os cultos voltaram, um sinal que eu pedi para Deus assim foi que eu tenho hoje 29 anos, eu assumi a juventude com 26, né? E um sinal que eu pedi para Deus é que os jovens mais velhos do que eu, eles não saíssem, eles não fossem embora, né? Que eu pensei que seria um natural. E tava já, na verdade, conformado com isso, mas eu orando com ousadia pedi, falei: Senhor, me dá um sinal de que o Senhor está comigo nisso. Eu queria que esses jovens não fossem embora. E o sinal foi tão sobrenatural que, além de eles não irem embora, na verdade, novos jovens mais velhos começaram a frequentar. E a juventude até pegou um perfil um pouquinho mais velho, assim, se for olhar, a média de idade subiu. O que, para mim, foi um sinal de Deus, assim, porque não é normal pessoas mais velhas se submeterem ao pastoreio de um pastor mais jovem. Então, para mim, ali, eu vi a mão de Deus aprovando e as coisas acontecendo. Numa transição como essa, é natural que o pessoal mais velho, que tem um vínculo maior com o pastor antigo, né? Talvez, então agora, né, o cara que ficou na igreja, não foi para a nova igreja, né, e tudo mais, que ele fala assim, então agora eu vou migrar pro domingo mesmo, né? Isso, gosto do Jeff, não tenho nada contra, não é a questão. Mas eu vi ele crescer. Isso. Né? Os mais velhos, começa, eu dei aula pra ele no EBD, começam essas histórias assim, Foi né? tio no Kids, Foi né? tio no Kids, tal, não sei o quê. Mas é interessante de ver, porque assim, eu creio que o pastoreio, ele não é algo imposto, ele é algo conquistado, na verdade. Sim. Né? E não quer dizer que com isso você vai substituir a figura pastoral que o pastor João já teve e ainda tem, e muitos deles até, na verdade, né? Sim. Mas se a pessoa tiver coração mais aberto e querer participar de já falo de um múltiplo discipulado, na verdade, que eu creio que é algo até muito saudável, porque às vezes você fala assim, tem um único discipulador na minha vida, só ele que só pode uma referência, só uma né? referência. Quando na verdade você tem grandes homens e mulheres de Deus por aí que são muito bons em algumas áreas que outros talvez tenham debilidades, né? Então a gente fala muito isso aqui na igreja, né? Por mais que você possa ser discipulado ou pastoreado por um grupo, ou por um pastor, ou uma rede, aqui até no caso, não, a gente vê com bons olhos e incentiva, dependendo da área que ele está precisando de alguma situação, ele possa ser discipulado em algo específico por uma outra pessoa também. Perfeito, né? Perfeito. E essa multi-referência enriquece muito, né? Então, acabou que aconteceu isso, foi um milagre, eu acredito que foi um milagre, mas os mais velhos hoje, hoje a nossa juventude configura até perto dos 40 anos de idade, assim. Então tem gente que tá 11 anos mais velho do que eu e tá lá na juventude. E sim, o pastor João, ele sempre deixou isso muito claro, assim, de que eu não viria substituir. Porque
apesar de nós termos um perfil um pouco parecido, por termos caminhado juntos muitos anos, nós, no final das contas, somos bem diferentes também. Naturalmente. Então, é um perfil pastoral parecido, mas a gente tem muitas outras características que nos distinguem bastante. Então, ele sempre deixou isso muito claro para a juventude. Ele falou, o pastor Jefferson não vem me substituir. É um novo tempo, é um novo ciclo, é uma nova fase. Aí ele, inclusive, me chamou e conversou comigo assim, você não precisa continuar fazendo o que você achar que você não deve fazer. Você não precisa fazer só porque eu fazia. E ele falou, aproveite e faça coisas novas. Ele deixou eu muito livre, sabe? Porque às vezes a gente fica até na intenção de honrar, né? Querer manter tudo. Ele falou, não, cara, faz conforme Deus for te guiando. Tem coisas que você tem que manter realmente, né? Sim, e nem é saudável você mudar de imediato, na verdade. Porque é uma cultura, né? É uma cultura, claro. Mas existem coisas que são maneiras diferentes de pensar, gerações são diferentes também, e você vai adaptando aos poucos algumas realidades. Agora, aquela coisa, tem cara também que vai lá numa transição como essa, ele quer, no culto seguinte, mudar completamente. Cara, você vai se arrebentar, e para mim isso é uma desonra, na verdade, àquele que estava... Aqueles, né? Porque é uma liderança toda junta que estava até tal momento à frente daquele trabalho, na verdade. Né? E para mim nem faria sentido fazer uma revolução porque eu tava lá. Como eu falei, eu já tava 7 anos caminhando junto com o João. Desde os meus 19, eu era discipulado por ele, acompanhado por ele e construí um ministério junto dele. Eu era um dos auxiliares dele. Então, se eu chegasse revolucionando, seria uma contradição, inclusive, ao que eu fiz. Junto dele ali e junto dos outros pastores, como o pastor Eduardo, o pastor Daniel, que também estavam ali auxiliando a juventude. Então, eu entendi o meu papel, entendi ali que naquele momento pandêmico seria um momento de uma certa retração numérica, mas que a gente se fortaleceria para aquilo que a gente iria viver no futuro. Então foi, sim, um desafio. Claro. Mas foi um desafio bom, gerou crescimento, fortalecimento, e a nossa juventude criou uma identidade muito mais voltada para os relacionamentos, por causa dessa falta de relacionamento que a pandemia trouxe para todo mundo, assim. Então, a gente forçou a andar na contramão do que o mundo estava vivendo. Então, por exemplo, a gente, né, tudo pregação online, óbvio, né? Mas a gente falava muito sobre não respeitar o distanciamento social. O que eu quero dizer com isso? Não quero ser polêmico aqui. Respeite o distanciamento físico, mas não deixe de socializar. Então, assim, até o termo, eu acho que não é um termo bom quando a gente fala distanciamento social, porque, na verdade, as pessoas não precisavam ficar socialmente distantes, elas só precisavam ficar fisicamente distantes. Então, a gente começou a fazer muito mais uso de ferramentas digitais para socializar mesmo. Então, as próprias plataformas de streaming lançaram lá formas de você assistir o mesmo filme junto, coisas assim. Poder conversar, comentar. Usem dessas estratégias para socializar. Usem das ferramentas ali de conexão digital para que você possa fazer o discipulado. Então, por exemplo, ninguém mais estava gastando tempo de deslocamento para o trabalho. O que eu fiz? Abri oração 5 da manhã. A nossa oração era às 6. Eu voltei 1 hora. Fazia das 5 às 6:30 com um grupo de homens lá da juventude. Eu falei, vamos fazer aqui. É a gente, cara, compartilhar. Cada dia, cada um traz uma devocional. A gente vai estar junto, vamos orar junto. A gente gastar esse tempo junto em oração. E desses momentos, iam gerando conversas em outras plataformas também. Claro. Então, esse foco da gente não cair como vítimas de uma frieza relacional foi acho que o ponto que manteve a gente unido durante o auge da pandemia, o primeiro ano da pandemia, quando ninguém sabia como se comportar direito. Então eu só falava isso pro pessoal: gente, não se distanciem, né? Fiquem seguros, se protejam, não estejam em lugares de aglomeração, nem usem máscara, tudo, mas assim, não fiquem sós. Não entrem numa caverna, se isolem e falem, agora sou só eu e Deus. Tudo bem, esse é o momento do secreto, mas existe um momento da comunhão. Então a gente foi construindo ao longo da pandemia isso, essa consciência. Não se acostume, não é para sempre. O pastor João mesmo usou esse termo numa semana de avivamento que foi só online. Acho que foi de 2020.
Ele falou, no momento de oração, não se acostume. Não se acostume. Por quê? Porque a tendência do ser humano é sempre se acomodar, né? Começa difícil, mas depois a gente se acomoda. E a gente sabe que muitas pessoas acabaram até se perdendo mesmo nessa comodidade de se isolar, né? Mas a ideia principal era isso. Nós somos um corpo e precisamos andar em comunhão. Mas é bem interessante, porque mesmo num cenário pós-pandemia, como o cristianismo ele é uma religião de coletividade, onde você precisa de um do outro para crescer, para ter maturidade, a pessoa poder olhar para você numa mesa de intimidade e falar, cara, nessa área aqui, pô, acho que você não tá muito legal, você tá errado nisso, naquilo. Em amor, não é para... Sim, sim. É uma confrontação, Sim. né? Lógico, né? E é o ferro que afia o ferro. Eu sei que, na verdade, num contexto nosso, brasileiro, latino-americano, naturalmente nós temos dificuldade com feedback, confrontação, porque, infelizmente, eu vejo que as pessoas levam muito pro lado pessoal. Sim. Mas quando você faz algo assim, né? Não é pessoal, é o processo. Sim. É aquela programação, é aquele evento, aquela responsabilidade que é 1% daquela pessoa e não o 100% dela. Mas por ser muito passional, daí a gente, ai meu Deus, então eu tô todo errado, o ministério não vai dar mais certo. Eu não presto para mais nada, eu vou largar tudo e tal. O que não é verdade, porque isso, na verdade, revela uma falta de maturidade nossa, porque biblicamente até Provérbios vai falar algumas vezes sobre isso, de quão sábio por exemplo, o sábio, ele vai lidar muito bem com o feedback. Sim. E já quem não é sábio vai ficar amargurado, porque isso tem a ver com maturidade. E eu acho legal nesse sentido porque quando você traz um cenário pós-pandemia, as pessoas voltando para a igreja com gente que não queria voltar, porque o culto online agora nem é tão ruim assim, eu posso ficar na minha casa, fico de pijama, mas você volta para o contexto coletivo e na juventude, isso para nós aqui pelo menos voltou. Teve gente que não voltou, infelizmente, né? A gente sabe disso, mas voltou muito forte para nós porque o povo queria se encontrar. Isso. Queria estar junto de volta. O famoso presencial, né? E aí, o que eu achei muito bacana era esse lado, porque por mais que as pessoas tentavam interagir online ainda, né? Respeitando os distanciamentos, quando ela pôde voltar, mesmo num primeiro momento com máscara e tudo mais, o pessoal... E aí, depois, quando foi amenizando e podendo... não era mais só parcial, mas integral, poder estar o culto todo junto, o povo foi querendo... o que a gente sentiu aqui foi uma questão do pessoal querer muito uma comunhão, de andar junto, mas a gente sentiu quem voltou uma fome diferente. O cara querer buscar mais, querer se envolver mais, né? Lógico, buscando um equilíbrio nesse processo dessa volta pós-pandêmica, claro, mas na juventude a gente foi sentindo o povo querendo viver coisas novas do espírito. Sim. Então a gente marcava vigília lotada, fazia alguma coisa diferente, o povo ia mesmo, né? E até hoje. Mas eu acho muito bacana, porque eu não trabalho com juventude, Jeff, tanto aqui como na igreja de vocês, a gente tem que sempre atentar para esse lado. Como é que eu posso fazer com que as pessoas possam desenvolver a sua espiritualidade, mas também através da coletividade? Tem aquilo que eu gero no secreto, e todo mundo vai ter que ter esse tempo secreto. Mas o pastor Flávio até, né, aqui da Dunamis House aqui de Curitiba, né, que era da CC, sempre falava, tem coisas que Deus fala no secreto, tem coisas que Deus só fala na galera. É verdade. Né? E é esse mover, tem coisas que acontecem no coletivo. Sim. Você tem um culto que foi um culto que teve uma visitação do alto diferente, que Deus se manifestou de um jeito que não era o normal ou o natural, né, até então, pelo menos. Mas isso você consegue ver online, mas não consegue vivenciar. Sim. Né? Se você não tá Porque presente. O culto, a definição de culto é presencial. Culto é a reunião dos santos para contemplar a glória de Deus. Isso é culto. Então, se é reunião, eu preciso estar. Né? A gente chama de culto online, mas na verdade é uma transmissão do culto. Né? As pessoas podem ser edificadas de casa, elas podem adorar de casa, elas podem ser até ministradas mesmo pelo Espírito Santo, mas elas não vão cultuar de casa, porque o culto ele precisa ter 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, para que haja nessa comunidade a manifestação de uma adoração para alcançar o trono de Deus. Então, eu entendo isso mesmo, porque tem coisas que Jesus só vai trazer de recompensa no secreto. Tá lá na oração. Antes da oração, né, do Pai Nosso, Jesus ensina. Tá em secreto você vai ser recompensado. Mas existe uma bênção ordenada sobre a reunião dos irmãos, né? Então, sim, existem coisas
que é particular, for o íntimo. E eu acho que o perigo é a gente ficar só em uma das duas. Porque as duas são boas. Sim. É muito bom você poder chegar no final do dia e falar assim, cara, eu tive um encontro face a face, intimidade com Deus. É muito bom isso. E é muito bom você sair de um culto avivado falando, Inspirado. uau, olha o que aconteceu aqui. Meu Deus, graças a Deus eu participei disso. E se satisfazer com isso. Só que o desafio é o quê? É a gente sempre andar com as duas pernas. A comunidade, né, a comunhão do Espírito e também a sua particularidade, a sua intimidade com Deus. Então, intimidade é entre você e Jesus, mas a comunidade, ela precisa ser expressa junto com os irmãos ali. A nossa fé, ela é comunitária. Claro. Né? Você falou, o próprio credo dos apóstolos, aqueles documentos antigos, lá do 1º século mesmo, nós cremos. Nós cremos. Nossa fé, ela precisa ser expressa de forma comunitária. Por quê? Senão a gente vai partir para um individualismo que personaliza a fé. E a fé não é personalizada. A fé, ela é revelada. Cristo revelado. E se a gente falar, Jesus do meu jeito, é tudo do meu jeito, aí você começa a modular Jesus, a moldar Jesus para o seu próprio coração. Quando a comunidade mantém a gente o quê? Nessa firmeza, nessa retidão da revelação de Deus, sabe? Então, sim, na intimidade eu vou encontrar profundidade, eu vou encontrar lugares de consolo que talvez na comunidade eu não alcance. Mas é na comunidade onde a doutrina, onde a palavra de Deus é pregada, onde as canções são entoadas em comunidade, é que o seu coração ele se mantém reto para não se desviar e não personalizar Jesus de um ponto que você desfigura ele. Sim. E é interessante porque também, além disso, além de você poder ter essa vivência do coletivo e poder ajudar pessoas a crescer, o coletivo te ajuda a crescer. Porque também tem esse lado, o cara acha, não, então eu tô tão crente, com o devocional em dia, sem furar, e saio do secreto, com o rosto brilhando, né? Quase Moisés, já o cara assim, anda lá. Que daí ele chega, então ele acha que ele vai poder dar de dedo em todo mundo agora e revelar os pecados a todo mundo. Que não é essa a ideia. Porque, na verdade, talvez, se isso acontece no coração de alguém, no coletivo, o que vai revelar é um orgulho próprio da pessoa. Sim. Então, às vezes, eu vejo que as pessoas têm cada vez mais se tornado imediatistas e sem paciência com as coisas. Então, eu creio que Deus vai trabalhar, por exemplo, você está num contexto de igreja local. E tem aquele irmão da igreja, toda igreja tem, tá, Jeff? Que todo final de culto ele vem pedir uma oração. Sim. E é sempre. Sempre. E não tem problema, você tá lá para servir, para tal, não sei o quê. Mas parece que aquela pessoa não sai daquele ciclo toda vez e tem que ser o pastor ou o pregador, não pode ser qualquer outra pessoa, né? E não que não possa ser, mas o cara, assim, entendeu? O cara tem um cara, ele acaba sendo inconveniente algumas vezes até, na verdade, dependendo do momento, assim, né? Só que eu vejo que muitas vezes Deus usa até pessoas assim para trabalhar na gente. Então, não é só o fato de eu poder exortar alguém em amor, mas ser exortado também por outras pessoas e talvez pelas ações de outras pessoas ou por coisas que me tiram talvez do sério, porque me falta paciência para lidar com alguma coisa, que vão revelar áreas da minha vida, que isso o coletivo vai revelar, a igreja vai revelar, que eu preciso melhorar. Que eu preciso talvez ter mais sabedoria, que eu preciso buscar mais o Senhor nos frutos do Espírito para ter mais paciência para ser mais longânimo, né? Mas é muito interessante porque o Espírito, o secreto, vai revelar um pouco mais e vai aflorar os frutos do Espírito. Mas eles vão ser provados ou testados no coletivo. Nas relações. Porque com Jesus é fácil revelar o fruto do Espírito. Jesus não peca contra você. Jesus não erra com você. As pessoas erram. Sim. As pessoas pecam contra você. E não é só acidente. Tem irmão que faz de propósito. Que você sabe que ele tá ali para te ferir. E mesmo assim você precisa manifestar. E você não pode nem falar que você sabe que é de propósito. Você manifestar. Você tem que, assim, até se portar de uma forma do tipo assim, vai que é sem querer, né? Eu tenho que dar o benefício da dúvida pro irmão. E aí, ali a sua paciência, na verdade o seu fruto, a sua fé, ela é provada. E a provação da fé é o que aprova a fé. Há um tempo atrás, né, isso, graças a Deus, não é mais uma realidade, pelo menos não aqui no nosso contexto em Curitiba. Há um tempo atrás, havia um medo quando o jovem, o adolescente, saía da adolescência e entrava na juventude e ele ia para a faculdade. Por quê? Porque lá a fé dele ia ser provada. Ia ser testada o tempo todo.
Discursos de professores, os próprios convites que surgem, porque agora ele é um colegas adulto, mesmo, né? Os colegas, a questão social de você entrar num universo muito maior do que você estava acostumado e ser aprovado ou não pelas pessoas importa muito pro jovem. Só que aí ficava aquele medo. Então a faculdade é do diabo. Não é. Não é. Não é. Na verdade, os cristãos mais fervorosos são aqueles que passam por esse tipo de provação da sua fé e permanecem. Você vê hoje os universitários estão revolucionando a nossa cidade, né? Verdade. Então, assim, eu creio que o crente precisa do outro crente para saber se ele é crente de verdade. Então, esse negócio de essa é minha fé, eu e Jesus, só eu e Deus. Eu no monte vou viver isolado. Porque, na verdade, o que eu vejo você consegue ter um alinhamento e revelações do secreto e coisas que Deus vai mostrar e tudo mais, claro. Mas aquilo tudo não é para você, simplesmente. É para você poder abençoar a igreja. A igreja. Daquela que você faz parte, para edificar a igreja. Porque senão você tem que exercer os dons que Deus tem colocado sobre você para poder fazer, porque esse é o papel realmente, né? Sim. Como que você vai edificar a igreja sem igreja? Você precisa fazer parte. Os dons servem para isso, né? Você não recebe um martelo para ficar carregando. Você recebe um martelo para pregar, né? Então, o dom ele tem essa instrumentalidade. E o alvo dos nossos dons, em primeiro lugar, é a igreja. Está escrito. A prescrição do dom na Bíblia é isso. Eles vêm dados pelo Espírito, que distribui a todos conforme ele deseja, na vontade dele, para a edificação da igreja. Então, não adianta você transformar o dom num título, porque acontece, né? A gente sabe, por exemplo, o profeta é um dom ministerial, é um dom espiritual, é um ofício. Aí o cara tem um dom espiritual de profeta. Aí ele vai lá e começa a se chamar de profeta. Mas ele não tem relação com as pessoas, ele não edifica a vida de ninguém. Isso não é... É igual botar um martelo na cabeça e sair andando, assim. Tipo, isso não te dá uma identidade. E a identidade, ela vem exatamente de dizer somos filhos de Deus. É o Espírito que testifica no nosso espírito, somos filhos. Até a testificação da nossa identidade vem no plural. É Pai nosso, somos filhos. É sempre num contexto familiar de irmandade. Então a importância do corpo, ela é muito maior do que só também ser edificado e crescer na fé. Mas é o próprio testemunho de que somos filhos de Deus. Uma das maiores dúvidas que a gente pode ter no sentido de perigo para a nossa fé é: será que eu sou salvo ou não? É uma desconfiança muito grande você estar na casa de uma pessoa e você não saber se essa pessoa é seu pai. Se você pode confiar nesse pai. Se essa família que está ali é tua mesmo. Será que a família... Então, para criar meu espaço, eu vou ficar me provando... Vou ter que provar o meu valor, porque senão, a partir do momento que eu não for mais útil, eu sou descartado. Não. Então, para você gerar essa testificação que te dá uma paz no sentido não de conformidade, mas de identidade mesmo. Você saber, eu sou filho de Deus e eu não vou ficar fazendo as coisas para me provar, eu vou fazer porque eu fui alcançado, porque eu fui salvo. Você precisa do corpo. É saber que você, reunido com mais 2, 3 ou muito mais, como são os nossos casos de culto, eu estou ali e Jesus está presente, testificando com o Espírito, no meu espírito, que eu sou filho de Deus. Então, toda essa importância ela precisa ser resgatada na nossa fé, né? As atualizações da nossa fé, muitas vezes elas entram em alguns espíritos dessa era, como por exemplo do individualismo, e a gente pode cair num engano fatal. Eu acredito, assim, de coração, vou entrar num tema um pouco mais polêmico agora, mas eu acredito de coração que todo desigrejado ele tem um motivo para estar desigrejado. Todo desigrejado tem um motivo. Às vezes é a imaturidade dele. É um motivo. Mas às vezes ele foi ferido. Ele foi ferido por pessoas, ele foi ferido pela própria liderança. E aí ele se refugia, mas ele não quer abandonar Jesus. Ele não quer abandonar a fé cristã. E ele se refugia o quê? Numa personalização da fé. Não, então eu vou fazer a minha devocional. Eu me basto. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia e eu me basto. Porque eu não quero ser machucado. Exatamente, porque tá doendo ainda. Né? Só que é isso. O ponto é que toda vez que um irmão te machuca, toda vez que um líder te fere, toda vez que alguém da igreja frustra você, é uma oportunidade de você se assemelhar a Cristo. E eu não quero ser profeta do caos, mas isso vai acontecer. Vai acontecer. Aconteceu ontem, vai acontecer hoje, vai acontecer
Sempre. Esperava que não acontecesse, mas infelizmente vai acontecer, porque as pessoas são pessoas, são humanos e Sim. têm os seus erros, suas falhas, né? E até o dia de Cristo Jesus Vai continuar acontecendo. E é comum a gente ouvir assim, né? E às vezes eu recebo um jovem que tá passando, tô procurando igreja e tal, mas não sei, porque eu fui ferido. O ponto, assim, você não pode se refugiar numa personalização da fé, porque você vai falsificar a fé. Uhum. Jesus é o mesmo, ele precisa ser encontrado revelado e não personalizado. Uhum. E aí, toda vez que você se fere, toda vez que você é frustrado, toda vez que você se machuca, que alguém é mal com você, na igreja, é uma oportunidade de Cristo ser formado em você. Sim. De você se assemelhar a Cristo, de você perdoar o seu irmão. De você olhar para ele, olha, Senhor, ele perdoa, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Cristo fez isso comigo, Cristo fez isso com você, Cristo fez isso com o pastor Pascoal, Cristo faz isso com um crente desconhecido. Uhum. E cada um de nós tem o desafio de fazer a mesma coisa com o nosso irmão, para que Cristo seja formado em nós. Então, quando essas feridas vêm, quando essas situações chatas, que doem, são dolorosas... Que você não queria ter que passar. Não queria ter que passar. Vem, eu tento ressignificar isso na minha mente. Uhum. Falando assim, olha, Jesus pode ser revelado ou Jesus pode ter o filme queimado agora. Como que eu vou reagir? Uhum. Será que a minha fé é tão fraca assim ao ponto de eu abandonar os meus irmãos só porque eu tô sentindo uma dor? Eu tô doído? Uhum. E então, assim, eu prefiro revelar Cristo, custe o que custar, nas minhas emoções, que depois precisam ser tratadas, levadas a um lugar de discipulado, um lugar de oração. Uhum. E dependendo do caso, às vezes até um lugar de terapia, algumas pessoas vão precisar de uma ajuda. Talvez, nesse dependendo sentido. do nível que for, né? Se traumatizou, né? Aí o trauma ele precisa ser levado de uma outra forma. Com certeza. Mas assim, você precisa retornar. Você precisa voltar para o lugar de intimidade com Deus e você precisa voltar para o lugar de comunhão com Jesus, com o corpo de Cristo. Porque é isso. Não dá para você afirmar que você ama a Deus e você odeia o seu irmão. Uhum. Tá escrito. Revelação. Ponto resolvido. Eu acho que isso é difícil você... Só que qual que é o ponto? Até tanto que acho interessante você falar sobre isso, Jefferson, porque quando você vê a ceia, que é um momento de unidade e coletividade, vai dizer o quê? Se você tem algo contra o teu irmão, antes de tomar a ceia, vai e resolve com aquela pessoa. Resolve. Senão você nem pode tomar a ceia, na verdade, né? Perfeito, porque o que te desabilita para a ceia não é você ser pecador. O que te desabilita para a ceia é você não querer perdoar. Uhum. Então, você examinar o seu próprio coração não é para você não tomar ceia se você tiver em pecado. Então eu não vou tomar, então não. É para você ir resolver. Tá te impulsionando para você tomar, você resolver e vir tomar depois. Lembrar de Cristo precisa nos levar a um lugar de resolução das nossas mágoas. Uhum. A um lugar de perdão das nossas feridas. Então, assim, a pessoa não pode afirmar ama Jesus e odeia o meu irmão. Não pode. Mas então o que acontece? O que eu ouço? Não é que eu odeio. Eu sou indiferente. Só não quero me relacionar. Só não quero me aproximar. Uhum. E aí há um refúgio também nesse engano, nessa zona cinzenta entre o ódio e o amor, que seria supostamente a indiferença. Tanto faz. Que na verdade o que acontece é que essa pessoa que ela tá ferida, machucada, não gostou de alguma coisa, ela acaba se afastando, mas isso faz com que ela levante alguns muros. Que vão impedir dela poder caminhar junto, na verdade, né? E aí, esses muros mantêm a pessoa numa frieza. E a frieza... no primeiro momento, parece uma coisa boa, porque é um sistema de defesa até automático do ser humano, né? Você levanta a proteção. Você cobre a sua ferida. Uhum. Só que uma ferida coberta, sem ser, primeiro, lavada, ela vai infeccionar. Ela vai infeccionar. E aquilo que você está supostamente protegendo de ser machucado por outras pessoas, na verdade você está protegendo da cura chegar através do amor de outras pessoas. Uhum. Porque uma coisa é verdade, e a gente precisa trazer isso à tona. À medida que tem pessoas na igreja que nos machucam, tem muitas outras que nos edificam e nos amam. E é interessante que a gente olha às vezes só para os que machucam e não para todo o restante, né? E é esse... Você dá muito valor para isso. Acho que essa é
A armadilha de Satanás é nos convencer de que porque uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro do corpo de Cristo nos feriu, nos magoou, todo o corpo não presta. Quando, na verdade, ao fugir do corpo, você não está fugindo de ser ferido novamente. Você está fugindo do lugar onde Deus vai manifestar a cura. Porque se a ferida te levou, por exemplo, a um lugar de solidão, adianta orar para você ser curado da solidão? Eu penso que não. Eu penso que adianta você orar para tomar consciência de que você precisa ser curado. E talvez Deus te dá estratégias para você curar. Mas a cura vai vir a partir do quê? Da comunhão. Quando você cura a solidão. Mas num caso desse, eu acredito que assim, às vezes o cara tá num processo que ele precisa ter um tempo sim, com certeza. Pra alinhar o coração lá, pra baixar a poeira. Tirar a energia da ferida um pouco. Sim, porque senão ele vai acabar piorando a situação, né? Aí gera mais tensões. Sim. Respeitando esse processo, né? Ele, sim, talvez ele precise ficar um tempo recluso. Entender a sua ferida, entender o lugar de cura e retornar para esse lugar de cura que é ser amado pela igreja. A igreja te feriu? Muito bem, então você precisa ser amado pela igreja, porque ali você vai ser curado. Sim. Porque o amor de Deus não te feriu. Talvez não seja o amor de Deus que vá te curar plenamente nesse sentido. Porque, sim, Deus poderia um passe sobrenatural fazer, mas ele escolheu curar através da igreja. Não à toa o Espírito distribui os dons para a igreja para que seja edificada por meio da igreja. Então, da mesma forma, a cura, a transformação, a restauração do nosso coração vem. E nós líderes também passamos por isso. Sim. Eu tenho um dom que não é um dom bíblico, né? Que é de fazer amigos, assim. Eu faço amigo com uma certa facilidade. E acho que as pessoas percebem isso. E desde que eu comecei a caminhar mais próximo na SDA, alguns anos atrás, eu tenho feito vários amigos na cidade. E alguns, eles me encontram e falam assim, ô pastor Jeff, e eu não sei quem é no primeiro momento. Ele fala, eu sou líder de tal igreja. Ele vai ligando os pontos. E vai... Aí, eu tava lá na reunião da SDA, falei, legal e tal. E aí, posso conversar? Pode. Via de regra, esse líder, ele tem duas frustrações. Ele se frustrou com o líder dele e ele se frustrou com a comunidade dele em algum momento, em algum grau. E eu também já passei por isso inúmeras vezes. E aí, o que eu falo pra ele? Eu falo, cara, sabe, você não tá frustrado com o seu líder? Tô. Então, talvez a sua igreja também o seu ministério também esteja frustrado com você. Da mesma forma como você quer ser compreendido pela sua comunidade, ser compreendido pelas pessoas do seu ministério, compreenda o seu líder. Isso vai trazendo ao nosso coração o quê? A bondade, a longanimidade, a mansidão. Poxa, eu quero me vingar, eu quero reagir, mas na verdade eu vou revelar Jesus. Isso é mansidão. Sim. Então, mas para mim isso tem muito a ver com o coletivo que a gente está falando agora e também com o cara que está desengrejado e que não quer resolver as situações. Porque quando a gente começa a conjugar os verbos na primeira pessoa do singular, a gente está bem mais distante do que a gente imaginava. É verdade. Porque o único ser que conjuga e tem o direito de conjugar algo no primeira pessoa singular é o próprio Deus, quando vai dizer eu sou, né? Nós, é tudo no plural. Se você tá sozinho, é você e o Espírito Santo. Pelo menos ali não tem jeito, né? Sim. Então, assim, é tudo no plural. Como você falou mesmo, né? Do credo dos apóstolos. Nós cremos. E tem tudo a ver com isso, Jeff. Porque quando eu fico muito nesse sentido, eu vou falar sobre a minha dor. O meu processo. Porque era o meu ministério e esse ministério não foi visado, não foi valorizado, foi deturpado. Sei lá, qualquer coisa que a pessoa pode colocar. Mas tudo que vai muito pro... E aí, mais uma vez, o cara trazendo para o pessoal. Falei, cara, mas o ministério não é meu ou teu, ele é do Senhor. E por um tempo o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade para daqui a algum tempo, sei lá qual, vai passar para uma outra pessoa que pode ser melhor, pior do que você, não vem ao caso. Mas a questão é, a gente às vezes fica muito apegado àquilo que Deus nos pediu para fazer, porque a gente acha que a gente criou. Eu vejo muito, por exemplo, quando Noé constrói a arca, tem todo o processo lá e tal, entra na arca, dá todo o tempo da chuva, né, o alagamento. E aí é muito interessante que em um dos versículos Deus vai chegar imperativamente e falar, não sai da arca, cara. E já tinha feito mais de um mês que ele estava lá, mas a água já tinha baixado. E muitas vezes é o que a gente faz, a gente fica apegado àquilo que Deus nos pediu para construir. Porque a gente acha que é nosso, mas na verdade é dele. E é um meio para alcançar um objetivo, é um processo. E esse é o processo que muitas vezes o cara que está longe da igreja, né, ou desengrejado, como a gente fala aqui,
ele não quer viver. Aham. Porque ele está muito apegado agora à dor dele. Isso. Ele se abraçou àquilo, se abraçou aos muros e proteções, porque trazem um conforto, né, para evitar novas situações, Sim. mas impedem a gente de crescer. E você ter situações que são complicadas de resolver, que você não queria ter que passar, mas te leva para o secreto, para alinhar o coração com Deus e te faz ir atrás de uma pessoa para não... A gente fala assim, aquele termo, vou lavar a roupa suja. O cara acha que ele vai lá e vai jogar tudo para fora. Não é isso. Não é isso. É em amor, como é que eu vou buscar me conciliar com aquela pessoa? Porque, Isso. afinal de contas, se a palavra vai dizer que nós somos o corpo de Cristo e somos um em Cristo, muitas vezes o que eu tenho que fazer é dar um passo para trás e dizer assim, Senhor, que o teu Espírito me ajude a trazer unidade. Eu sei que pela palavra, pela fé, ele vai trazer unidade, mas hoje eu não estou vendo essa unidade. Então, me ajuda a alcançar de novo a unidade do corpo de Cristo com esse irmão, com esse grupo, com esse líder, talvez até, nesse processo. Perfeito. E Efésios diz que é pelo... Se esforcem em manter a unidade pelo vínculo da paz. Exige esforço. Sim. Toda vez que a Bíblia nos alerta ou nos exorta a perseverar, a se esforçar, a manter uma atenção, é porque é desafiador, é difícil. E a unidade é difícil, a comunidade é difícil, mas vale a pena. Claro, porque assim, o que é mais fácil? No Ministério de Juventude, numa igreja local, é você sair, Sim, é você rachar, é você abrir um outro trabalho que agora é o teu trabalho, mas não é o que Deus pediu para fazer. Essa é a questão. E assim, eu não vejo nenhum problema, Jefferson, quando alguém vem falar para ele, entendeu de Deus que era o tempo dele, daquela igreja acabou e Deus está direcionando para um outro país, para uma outra igreja na mesma cidade. Eu não tenho problema com isso. Desde que a pessoa tenha resolvido todas as situações na igreja antiga. E não seja uma fuga, Exatamente. mas um envio de Deus. Né? Então não estou fugindo, como muitos personagens bíblicos faziam, de fugir, né? E o próprio profeta Jonas foge, né? Não, que seja um envio, como Abraão. Não, Deus mandou, eu tô indo. Então, existem formas da gente expressar as nossas dores de uma forma que a gente seja acolhido. Então, você falou, não vou chegar lavando roupa suja, jogar tudo para fora. Jogar tudo para fora. Mas é assumindo, eu creio que assim, toda vez que a gente assume uma posição de vulnerabilidade, a gente abre o caminho no coração do outro também. Não é só o nosso coração. Sim. Então, eu nunca tive a experiência de chegar vulnerável num lugar e tomar uma pancada. Nunca. E aí tomei um argumento contra. Não, abri meu coração. Estou aqui, né, eu tenho esse objetivo. Como que a gente chega lá? Eu não sei. Eu não sei. Vamos construir junto. Mas olha só como o coletivo e a comunidade ela é importante para nos manter libertos de nós mesmos. Quando a gente tá sozinho, a gente tem uma fé personalizada. Quando a gente vai para uma comunidade, a gente tem uma fé denominacional ou ali cultural, né, dentro da comunidade local. Mas a gente também tem uma expansão ainda maior. A gente vai para a Igreja de Cristo, né, que não tem paredes, ela não tem fronteiras, ela está aí no mundo e nós temos irmãos que são irmãos como eu sou seu irmão, tem irmãos lá sendo perseguidos do outro lado do mundo, enfim. Mas tem irmãos também de outras igrejas na mesma cidade. E quando a gente passa a experimentar de um contexto de unidade, e isso nós podemos dizer com bastante propriedade aqui em Curitiba, nós percebemos, ou melhor, nós vemos com os nossos olhos o quanto o reino de Deus é maior do que o nosso gueto, do que a nossa comunidade local. Ainda que sejam igrejas grandes. A PIB é uma igreja grande, muito grande, mas quando você olha para o tamanho do reino... Não é nada. Não é nada, parece pequeno demais. E quando a gente está dentro da nossa igreja, às vezes a gente pensa assim, nossa, como a gente é grande. E aí você começa a trilhar caminhos na direção de outros irmãos, de outras denominações, de outras realidades, e você vai vendo como a fé não pertence a nós. E aquele senso de, é meu, vai sumindo. Por quê? Porque eu percebo que, na verdade, eu só tô dando continuidade a uma coisa que acontece já há 2000 anos de fé cristã. Se a gente for contar a antiga aliança, então, vai para trás. Mas assim, são no mínimo 2000 anos de fé cristã. Que eu não posso desprezar. E isso olhando para trás, mas se eu olhar pro lado,
A amplitude do que hoje em dia tem do se que tornado, é o corpo né? de Jesus hoje na Terra é tão grande que eu preciso ficar mais humilde. Que eu preciso falar assim, na verdade eu não tenho nada. Eu só tô contribuindo com algo que Jesus está fazendo há 2000 anos. E ele não perdeu o controle. E ele vai completar a obra que ele está realizando. Então, antes de mim, tem 2000 anos de história. Depois de mim, eu não sei quantos anos de história vai ter. Mas quando eu olho para o lado, eu já vejo como Jesus está fazendo muita coisa que a gente não está fazendo. Como Jesus está fazendo coisas que a gente nem imaginava que ele estava fazendo. Jesus está se revelando para a igreja perseguida de forma sobrenatural lá no Oriente Médio, lá do outro lado do mundo. Mas Jesus está se revelando para as pessoas dentro das universidades, coisa que há pouco tempo atrás se pensava impossível. Jesus está se revelando para pessoas de outras religiões através de evangelistas, através de pessoas que vão lá compartilhar. Então, quando eu olho para trás e eu olho para o lado, essa sensação que você fala, é meu, ela começa a desaparecer. Porque é só uma pecinha. Você não chama de quebra-cabeça uma peça. Você fala que essa peça tá perdida se você isola ela. Não serve para mais nada. Você joga essa peça fora. Agora, quando ela faz parte de um quebra-cabeça maior e nós, como Igreja de Cristo, fazemos parte, isso vai nos curando desse egoísmo, vai nos transformando dessa individualidade e nos fazendo ter um senso de corpo maior. E a SDA é uma prova disso. Eu lembro, né? Vocês sempre falam assim, era um grupo de pastores que decidiram ser amigos e se reunir para orar. Isso. Parar de competir e começar a orar. Vamos ser amigos, vamos orar. E disso, hoje nós estamos aí 4 países, 70 cidades no total. E isso não foi um projeto. Ninguém fala, vamos lá, vamos eleger alguém para ser da expansão. Não tinha. Jesus deseja a unidade. Ele deseja isso. Ele pagou um alto preço por isso. E ele fez uma oração profética lá em João 17. Para que nós fôssemos um como ele é com o Pai. E afinal de contas, Jesus tem uma noiva só, né? Uma única noiva. Jesus não é promíscuo, né? É uma única noiva. Então, assim, sair da individualidade, seja do caso extremo de desigrejado, seja você ali isolado dentro da igreja, às vezes está ferido e tal, e buscar um processo de cura, perdão, transformação do seu coração. Pertencer novamente ao corpo, à igreja local é importantíssimo. E a igreja local tomar consciência de que nós fazemos parte de uma igreja universal, uma igreja invisível aos olhos, mas que está presente na terra, isso vai nos fazendo cada vez mais caminhar para o propósito de Cristo. Então, saímos de um tempo de pandemia em que era quase obrigatório se isolar. Precisamos voltar ou transcender para um lugar de unidade plena. E o que eu penso disso? O que eu penso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Esse é o pensamento de Paulo. A pandemia nos isolou, mas ela nos mostrou a necessidade de sermos um. Sim. Ela nos mostrou a necessidade que nós, como seres humanos, temos de pertencer a algo maior do que nós mesmos. E se você quer crescer, não só espiritualmente, mas em todas as áreas, você precisa de outras pessoas. Sim. Ninguém cresce sozinho, ninguém aparece do nada, né? Eu brinco, muitas vezes eu saio de um culto aqui na igreja que eu preguei, por exemplo, e vou embora, né, com a minha esposa para casa. E no carro ela tem não sei se acontece com você lá também, ela tem um caderninho que ela vai anotando tudo que tava de errado, tudo que não sei o que e tudo mais. Mas aquilo é muito confrontador, na verdade. Então, por muitas vezes, ela vem trazer a listinha, amor, tal, a pregação foi uma benção. Mas aquele mas já me derrota, cara, já me quebra, assim, claro, eu achei que a pregação tinha sido a melhor da história, assim, da minha, né? E aí, tem muitas vezes que eu falo assim, amor, eu tô muito cansado. Hoje não, vamos ver depois. E acabo virando um discurso que várias vezes eu fazia. Mas, na verdade, o que eu tava fazendo era fugindo de uma confrontação que poderia me gerar mais crescimento. Porque eu quero continuar acomodado. Eu quero continuar só com a glória, só com o louvor, só com os elogios. Quando tem alguém que tem essa intimidade de mesa comigo,
que sabe dos meus erros, que sabe às vezes de vocabulários que eu uso, que eu não devia usar, que eu posso melhorar, e eu não quero crescer. Então, é uma situação simples, mas que expressa para qualquer outra situação, porque a gente, na verdade, não quer passar por esse processo. A gente quer poder só chegar lá no final. Mas eu não quero passar por um processo de alguém começar a apontar áreas da minha vida que eu tenho que melhorar. Que eu até sei que eu tenho que melhorar, mas eu não quero ficar pensando sobre isso. E aí, eu parei com isso e falei, não, pode falar, vai, fala. Mas também esse lado também é um lado ruim. Então, assim, eu preciso estar mais aberto para que o Senhor trabalhe na minha vida, seja através da minha esposa, com pontos da mensagem ali que vai me ajudar, seja com as ovelhas, seja com amigos, seja com pessoas que talvez tenham me ferido, e que eu possa encontrar essa unidade do Espírito sem fugir da confrontação. Porque, no final das contas, alguém que sai de uma igreja, ele deixa de crescer porque ele não quer ser confrontado. Porque, no final das contas, se ele está se afastando dentro de um muro, o que o Espírito está tentando revelar para ele é que ele pode ter razão até nas situações, ele pode até estar machucado, mas ele está tão orgulhoso que ele não consegue voltar para se colocar numa situação de humildade e poder buscar essa unidade do Espírito. Então, por exemplo, eu vejo muito... Jesus, para mim, ele é muito intrigante em algumas situações. Então, você pega alguém que é o próprio Deus andando na terra, ensinando 12 homens, que um ainda vai trair, né? O traíra não é fácil. Mas, cara, ele vai pegar, por exemplo, e vai lavar os pés dos discípulos. Então, assim, quando eu olho para Jesus, se eu quero ser mais parecido com ele, eu vou olhar, inclusive, para o traidor, porque Jesus lava o pé de Judas também, sabendo o que ele ia fazer depois, até num contexto de amor, de serviço. Porque, cara, se Jesus faz isso, por que eu não posso voltar lá e não é acertar as contas, mas resolver aquela situação, buscar a paz, a unidade com aquele irmão da igreja? Porque vai ser difícil, vai ser doloroso, é mexer naquela ferida. Para mim é muito claro o exemplo de Naamã, por exemplo, que ele estava lá com a lepra e ele cobria, né, com os tecidos para que as pessoas não vissem, para que ele não perdesse a sua posição do exército, na verdade. E aí quando o profeta vai dizer para ele, você tem que ir lá e entrar 7 vezes no rio, o que era aquilo? Cara, exposição. É exposição, é mostrar para as pessoas que eu tô ferido, que eu tô muito ferido, na verdade, mas também é quebrar o orgulho. Porque ele preferia muito mais um toque de alguém que curasse imediatamente, que ninguém visse que ele tinha passado. Mas muitas vezes esse processo do coletivo de ver aquilo também faz parte do processo de cura. Perfeito.